Salve galera, beleza? É Rocha. Tô aqui hoje pra gente continuar o nosso conteúdo, Nova Ordem Mundial. Agora a gente vai entrar na nossa segunda parte da aula. Na aula passada falamos sobre os três primeiros aspectos dessa nova ordem e agora a gente vai falar sobre um outro grande aspecto, que é a questão da globalização. Globalização, que é um dos temas mais importantes para você ter um bom argumento na sua prova de redação. Então você dominar esse conteúdo é fundamental, não só para a prova de ciências humanas, mas principalmente para a sua prova de redação. E eu queria iniciar a aula fazendo uma breve reflexão sobre essa imagem. Analise essa imagem. Essa imagem ela ocorreu em 2008, numa praça principal na cidade de Berlim, na Alemanha. E quem você está vendo aqui não é um astro do rock internacional, não é um popstar, não é um grande cantor que levou essa multidão às ruas. Você está vendo aqui, na época, o candidato à presidência dos Estados Unidos, o Barack Obama, que discursou para mais de 200 mil pessoas em inglês na Alemanha. Isso é incrível, gente. Isso é uma das principais formas da gente entender o impacto da globalização no mundo. E é sobre isso que eu queria discutir hoje com vocês. Quando nós falamos em globalização, sempre o que vem à mente é a ideia de um processo ligado a algo econômico. De certa forma, tem uma grande relação. A globalização é esse processo de integração mundial, em que ocorre uma interdependência entre as nações em diversos planos. Só que não apenas do ponto de vista econômico, não apenas do ponto de vista comercial, tendo em vista que hoje empresas produzem para o mundo todo. Isso é uma relação de integração e interdependência. Também atinge a esfera política, como é esse caso aí. Ou podemos destacar, por exemplo, a influência dos organismos que integram a ONU, que nesse plano de integração política mundial. Mas ela atinge também o aspecto cultural, o aspecto social, o aspecto financeiro, tecnológico, enfim. A globalização ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Por exemplo, imaginem há 20 anos atrás, se estivéssemos que estar numa quarentena como estamos agora, como seria possível essa aula acontecer? Hoje você tem o seu professor falando instantaneamente, entrando dentro da sua casa, levando informações remotamente. Imaginem se isso fosse há 20 anos atrás. Os nossos avós teriam bastante dificuldade para manter o seu ritmo de estudos e a sua preparação para o vestibular. Mas quando falamos em globalização, é importante a gente perceber que existem diversos teóricos que trabalham o tema. E que consideram um processo muito amplo. Hoje, para a nossa aula, praticamente a base dela vai ser em cima das ideias desse grande geógrafo, o Milton Santos. Gente, todas as vezes que globalização caiu na prova do Enem, ela sempre puxa para um viés voltado para o pensamento crítico de Milton Santos. Inclusive, já caiu questões relacionando a Milton Santos. De antemão, eu até recomendo para vocês aí esse livro, Por uma Outra Globalização. Coincidentemente, foi o primeiro livro que eu li do professor Milton Santos. Eu vou logo avisando. É uma leitura densa e que você vai precisar ler 2, 3 vezes para entender. E de uma maneira mais fácil, entre aí no YouTube após o fim da aula e procure aqui, O Mundo Global Visto do Lado de Cá. É um documentário assim, que eu recomendo muito sobre o professor Milton Santos. Mas voltando para essa ideia do conceito da globalização, essa frase de Milton Santos ela resume muito bem o que a gente vai discutir na nossa aula. Antigamente, as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios. E o nome disso era colonização.
Hoje as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados. O nome disso é globalização. É sobre isso que eu quero discutir hoje com vocês. Quando falamos em globalização, a maior parte dos autores trabalham que esse processo ele é muito mais antigo do que a gente pensa. Embora é certo que nas últimas décadas ocorreu um processo de intensificação. Mas se a gente pensar a globalização apenas do ponto de vista de integração, de troca de informações, troca de mercadorias, assim, mercados se relacionando em diversas partes do mundo. Perceba que a gente poderia voltar aí à expansão marítimo-comercial europeia. E aí, final da Idade Média, início do capitalismo. Vejam que novos mercados foram alcançados, visando pela primeira vez aí uma visão mais clara de lucro. A colonização da América, a exploração do continente africano, a busca por novas mercadorias no Sudeste Asiático, como foi o caminho das Índias. Perceba que ali já ocorreu uma grande troca, uma troca de informações, de mercadorias, e houve uma intensificação nesse processo de dependência econômica. De fato, alguns autores defendem que a globalização ela começa dentro desse período. Se a gente passar adiante na primeira revolução industrial, perceba que a forma de produção ela mudou. Saímos do artesanato, passamos para a manufatura e para a indústria, e com o aumento da produção industrial, aumentou a demanda por consumo. E aí produtos que eram produzidos na Europa, sobretudo na Inglaterra, passaram a fazer parte da realidade de pessoas em vários lugares. Assim também se intensificou na segunda revolução industrial, quando esse processo de industrialização sai da Inglaterra e atinge outros lugares, até fora da Europa. Veja, um processo que começa na Inglaterra, chega nos Estados Unidos, chega no Japão, promove o crescimento e o aparecimento e o surgimento de empresas que passariam a produzir não apenas para a sua população, para o seu mercado interno, e sim para o mundo todo. As duas grandes guerras também fazem parte dentro desse contexto, tendo em vista que, se a gente analisar, eles estão em conflito por interesses diferentes um dos outros. E, obviamente, houve aí um processo de integração, seja do ponto de vista das alianças que se formaram para lutar contra outros grupos, ou seja, do ponto de vista das grandes descobertas que foram feitas durante as duas guerras, avanços tecnológicos importantes que muitos deles estão presentes até o nosso dia, até hoje, né? Inclusive, vamos pensar no surgimento da informática, da internet, tudo isso tem a ver com esse período aí pós-Segunda Guerra Mundial. E é a partir daí, no período pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, pós-Guerra Fria, quando o mundo passa a vivenciar uma grande revolução tecnológica, que é a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica. É a partir desse ponto que Milton Santos passa a trabalhar a ideia da globalização. Vejam que alguns autores defendem que esse é um processo muito antigo, mas as ideias de Milton Santos se referem a esse período em que a ciência, a indústria passou, as grandes empresas que alcançaram níveis multinacionais, passou a fazer parte da nossa vida, uma ideia de intensificação desse processo. Então, para analisar as principais características sobre a visão do processo da globalização, eu trouxe esses 6 pontos aí importantíssimos. Primeiro ponto: aniquilamento da relação espaço-tempo. Então, imaginem quanto tempo duraria, por exemplo, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, para uma informação sair da Europa, chegar, por exemplo, na América. Isso levaria muito tempo. Imagine durante o Brasil colônia, se alguém que morasse em Portugal quisesse enviar assim informações para familiares que morassem no Brasil. Isso duraria meses. Não que Portugal esteja mais perto do Brasil, continua a mesma distância, mas houve aí um estreitamento dessa relação espaço-tempo. Hoje a fluidez de informações
e de comunicação fizeram com que ocorresse aí um processo de uma espécie de aproximação entre essas nações. É importante perceber que há um conceito muito bacana do David Harvey que ele fala em relação a essa questão da ideia da compreensão do espaço-tempo. É como se literalmente o mundo ficasse menor. Tanto que alguns autores relacionam e chamam a globalização dizendo que o mundo virou uma aldeia global. Então essa é uma característica importante. Mas por que houve essa diminuição, essa compressão no espaço-tempo? Isso graças ao desenvolvimento nos setores de transporte e comunicação. Hoje nós conseguimos chegar em qualquer lugar do mundo em um tempo muito mais curto do que no passado. E olhe que se você não tiver a oportunidade de ir do outro lado do mundo, você pode ir através da comunicação, através da internet. Ao acabar essa aula, você pode colocar lá Egito, Nova York, Tóquio, Paris, e através do Google Maps ou do Google Earth você conseguir navegar quase que instantaneamente, trazendo aí informações importantes sobre aquele lugar. Então, essa grande característica da globalização, ela foi propiciada por conta do aumento aí na velocidade dos transportes e da comunicação. Uma outra característica é a ideia da internacionalização do espaço. Vejam, olhe ao seu redor. Vamos começar pelo equipamento que você está ouvindo essa aula, assistindo essa aula. Se é um smartphone, se é um computador, ou se você está assistindo na televisão, através de internet conectado, enfim. Mas perceba que boa parte desses produtos que estão disponíveis para você, eles não foram produzidos no Brasil. Ou até foram produzidos no Brasil, mas por empresas que não são empresas brasileiras. São empresas multinacionais e transnacionais. Então o espaço geográfico, ele meio que sofreu esse processo de internacionalização. Empresas do mundo todo agora se instalam em determinados espaços. Isso é uma característica muito importante dentro desse processo da globalização. Mas uma outra visão é que, lembra que há alguns minutos atrás eu falei que a globalização ela não é apenas do ponto de vista econômico. Ela atinge ponto de vista político, social, financeiro e, sobretudo, cultural. Isso porque o sanduíche que nós comemos hoje talvez seja consumido em vários lugares do mundo. O que assistimos hoje, a banda que nós gostamos hoje, ela também, boa parte dela é consumida no mundo inteiro. Então, mesmo que exista aí uma relação, uma espécie de padronização, por isso que eu coloquei aqui, que é um sistema cultural que dá uma ideia de homogeneidade. O mesmo refrigerante é consumido em vários lugares do mundo, o mesmo sanduíche, as mesmas bandas de rock. Ao mesmo tempo que trabalhamos essa visão, o professor Milton Santos ele trabalha a ideia de que cada lugar é ao mesmo tempo objeto de uma razão global, de uma razão local, convivendo de maneira dialética. Ou seja, há uma relação entre esses espaços. Inclusive, é importante a gente perceber que pelo próprio conceito de lugar, definido por Milton Santos, lugar é um espaço marcado pela nossa vivência, pelas nossas experiências, e há uma relação direta de influência, mas ao mesmo tempo nós não deixamos de receber influência de outros lugares, até de uma visão global. Então, segundo Milton Santos, há essa relação entre a visão da escala global e a influência da escala local, como se o espaço geográfico ele fosse aí uma funcionalização do processo da globalização, como se houvesse essa troca aí interessante. Um outro autor que trabalha muito bem essa ideia da questão cultural é principalmente relacionado à padronização em relação a consumo, porque hoje nós somos literalmente consumidores. Inclusive, Milton Santos dividia o consumidor de um cidadão. Não cabe agora discutir sobre isso, mas uma outra visão muito interessante é desse pensador francês, o Jean Baudrillard.
que ele fala em relação a essa questão dessa lógica do consumo estar baseada a um planejamento e dos objetos que tornam objetos simbólicos, que ganham significado. Dentro desse contexto global, fazendo com que o consumo seja o grande objetivo de vida, vejam que isso é decorrente exatamente do processo de expansão capitalista após aí o fim da Guerra Fria. A ideia do American Way of Life, fazer do consumo um estilo de vida. É quando o homem deixa de ser produtor, quem passa a produzir agora são as máquinas, e ele passa a ser um sujeito consumidor. E para isso, essas mercadorias que são produzidas dentro desse império consumo global, elas já não são produzidas apenas para atender à necessidade de uso, mas sobretudo elas ganham um significado literalmente, vamos dizer assim, simbólico. E aí é até a gente fazer uma breve reflexão. Será mesmo que tudo que você consome pelo significado que esse produto existe ou pelo que ele favorece enquanto processo de uso mesmo? Inclusive, dentro disso aqui, o Jean Baudrillard, ele fala da questão de que todos os produtos eles têm um valor, que é o valor de produção. Existe um valor de troca, que é o valor que é vendido para o consumidor. Um valor de uso, que é o quanto realmente ele vale em relação à sua aplicabilidade, ou seja, ao seu uso. Ou seja, hoje você tem objetos que praticamente eles são coisas que, no final das contas, a gente poderia muito bem viver sem ele. Em contrapartida, existem outros produtos que estão altamente inseridos dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas o principal valor trabalhado nessa ideia do império do consumo global é esse valor signo, essa relação entre mercadoria e produto, em que os produtos passam a ter um significado muito mais amplo. Eles ganham aí uma dimensão simbólica. Ela é a ideia de que esse produto ele vale muito mais do que realmente ele vale. Esse símbolo de status. E é por isso que existem esses símbolos do capitalismo e da globalização. O shopping center, espaços destinados ao consumo. Ok, gente? Beleza? É uma espécie de consumo padronizado. Na verdade, vivemos aí numa espécie de que o consumo ele meio que molda as relações do indivíduo. Você muitas vezes é visto pelo poder de consumo que você tem. Isso é uma característica, sobretudo, global. Então, se a gente pega em sociedades mais tradicionais ou algumas sociedades mais isoladas, o valor do ser humano está relacionado a outros aspectos. A felicidade do ser humano está relacionada a diversos outros aspectos. Mas hoje, dentro dessa visão global, direcionado por essas grandes empresas e por esse grande volume de capital que condiciona o processo da globalização, hoje, literalmente, muitas vezes nós somos vistos pela nossa visão de consumo e pelo que consumimos. É aquela velha ideia de que uma pessoa bem-sucedida é aquela que vai ter um carro bom para andar, que vai conseguir aí frequentar excelentes restaurantes, que vai usar roupa boa, aí você olha para essa pessoa e diz: caramba, meu amigo venceu na vida. Em contrapartida, a gente não reflete diretamente as condições de felicidade, tendo em vista que para manter esse padrão de consumo, a gente tem que trabalhar cada vez mais, dispor cada vez mais de tempo para poder consumir cada vez mais, e isso, obviamente, já está mais que comprovado que essas sociedades que insistem muito na visão do consumo, elas são sociedades que têm alto grau também de infelicidade, de pessoas com depressão, com suicídio. Enfim, eu não vou muito entrar nessa questão filosófica, psicológica, sociológica, mas eu acho que você já conseguiu entender. Uma grande característica dentro dessa visão global para alimentar esse império do consumo é a chamada obsolescência programada. E aí eu já incentivo você também a botar na sua lista aí para assistir esse documentário no YouTube, ó, Obsolescência Programada, tem ele dublado, e tem um outro curtinho chamado A História das Coisas, que vai ajudar você a entender muito bem como é que funciona. Por exemplo, você analisa aqui todas as linhas do iPhone.
Então, todos os anos, praticamente, você tem aí um lançamento novo. É um símbolo de status que faz milhares de pessoas no mundo todo correrem atrás de comprar o último lançamento. Às vezes muda pouca coisa, aumenta um pouco o tamanho da tela, surge uma nova tecnologia aqui ou uma outra aqui e se paga caríssimo por isso. Mas você já parou para pensar que muitos desses produtos são feitos para rapidamente perder o seu uso ou simplesmente rapidamente ficarem obsoletos, ficarem atrasados? E é isso mesmo que acontece. Se você tem um iPhone desse aqui, sei lá, esse aqui eu acho que é o 4. Se você tem um iPhone 4 em casa, com pouco tempo de uso, praticamente intacto, sem nenhuma marca de uso, quase novo, você não vai conseguir usá-lo. Você não vai conseguir usá-lo porque as novas tecnologias, os novos aplicativos, eles não vão rodar. Os aplicativos de banco vão pedir atualização. Alguns aplicativos que a gente usa no dia a dia, eles não vão rodar nesse aparelho, fazendo com que o que faça você trocá-lo por um mais novo não é o estado de uso dele, mas sobretudo a obsolescência que obriga você a partir para um produto mais novo. E as indústrias, elas se aproveitam muito desse conceito. Esse conceito ele tem muita relação com o fim da guerra, com os Estados Unidos querendo introduzir um padrão de consumo, e as indústrias perceberam que fazer produtos mais resistentes não era vantajoso. Eu preciso de um produto que quando caia, trinque a tela e eu perceba que trocar a tela é muito mais caro do que comprar um novo, ou não vale a pena. Então, essa é a ideia da obsolescência programada, ok? Existe aquela obsolescência também que a gente observa, por exemplo, ligado à tendência da moda. Quando você usa, por exemplo, um computador com a tela dessa aqui, todo mundo vai perceber que você faz tempo que não consome. Está usando um produto velho. Só que velho nesse sentido não está relacionado com o uso, mas sobretudo com a produção. Então, você não consumiu aí um monitor novo ou um equipamento novo, mesmo que ele esteja em perfeitas condições de uso, você não está contribuindo para essa visão orientada pelo consumismo. É importante perceber que uma importante estratégia dentro desse mundo global para fazer com que o consumo entre nas nossas casas e entre na nossa vida de uma maneira muito presente e até meio que involuntária, não são as empresas apenas que fazem esse processo através de propaganda, são pessoas. Na verdade, quando eu olho aqui Neymar, por exemplo, eu não enxergo ele como simplesmente um jovem de 20 e poucos anos que sonhava em jogar futebol e que é um jogador. Eu vejo que você analisa ele, Neymar é uma empresa. Nós estamos vendo aí uma empresa e uma grande empresa dentro do mercado global. A comprovar aqui pelo valor de transferência que foi pago ali, ó, 222 milhões de euros. Caraca, velho, na época quase batia lá 1 bilhão de reais. Então, muita grana. Mas o que é que leva um investidor do Catar a investir num clube e trazer ele? Sabendo que você está alavancando os negócios da empresa. Porque você está vendo aqui várias empresas que estão vinculadas à figura dele. Então, é uma estratégia de mercado. Você associar sua marca a pessoas influentes e importantes no mundo, isso vai ser uma característica muito importante dentro do processo de globalização, já que a ideia é trazer esse produto para cada vez mais perto das pessoas. E uma forma de trazer, por exemplo, um produto como esse aqui da Nike, da Panasonic, do Tênis Pé, todas essas empresas que patrocinavam ele, é fazer com que o ídolo, a figura do ídolo, apareça aí na visão do jovem. Então, na visão das pessoas, no contexto geral. Então, isso é uma característica. Em contrapartida, vivemos um mundo fluido, tudo está muito rápido, a resposta ela vem rápida. E aí eu queria mostrar, após aquela acusação que ele sofreu aí de estupro, um estudo de mercado fez aí, diz que ele perdeu em torno de 277 milhões de reais em valor de mercado. Óbvio que tudo é muito fluido
e aí, consequentemente, ele pode recuperar. De repente, se ele ganha aí um campeonato importante, se ele é eleito o melhor jogador, enfim, do mundo, existe tantas essas formas aí, está muito relacionado a esse processo de globalização. Quando a gente fala também de globalização cultural, eu queria que vocês analisassem essas 4 imagens. Assim, curiosamente, eu preparando a aula, eu resolvi mostrar isso aqui para vocês. Apareceu para mim, eu vou salvar aqui para a gente conversar sobre isso. Você está vendo aqui uma fila em Ilhéus, na Bahia. Isso aqui não é uma fila para buscar emprego. Isso é uma fila para entrar no cinema, o ano passado. E aí, na mesma semana, aqui, um evento em Los Angeles, outro no Equador, outro no Japão. Cara, e no mundo todo, que eu não quis nem... Não dá nem para colocar aqui. Então, salas de cinema no mundo inteiro, o ano passado, lotaram para assistir Vingadores, o Ultimato. Não é à toa que o filme arrecadou aí a maior bilheteria do mundo, praticamente, 2,8 bilhões de dólares. Então, isso é um símbolo da globalização. Nesse caso, a globalização cultural. Você lembra da escola de Frankfurt, da ideia da indústria cultural? Os produtos, a arte também é um produto global. Os produtos ligados à arte, ao cinema, à pintura, à música, eles passam a ter não apenas um valor de entretenimento, mas eles passam a ter um valor comercial muito amplo. Um outro exemplo aqui, aí vai um salve aí para minhas alunas, que devem reconhecer essa foto aqui. Na verdade eu nem reconhecia, mas aí quando eu peguei, você está vendo pessoas acampadas durante dias aqui em São Paulo. Aí você diz, cara, o que essa molecada tá fazendo aí? O que essas meninas estão fazendo aí? Dentro de um contexto global. Elas devem estar esperando algum show, sei lá, pode ser Ivete Sangalo, pode ser algum sertanejo desse aí. Mas esse show eles vão ver direto, né? Na verdade, essas meninas estão acampadas aí para comprar o ingresso para esse show. Uma banda coreana, gente. Então, imagina isso, gente. Estamos em 2020 e uma banda coreana consegue fazer sucesso no mundo inteiro. Isso é o maior símbolo da globalização. Você não tem um produto musical, você tem um produto comercial global, obviamente, que faz música. Assim como qualquer outra mercadoria, a música também virou uma mercadoria. Entendam esse lado da globalização cultural. Tem uma charge aqui que eu acho muito interessante. O melhor jogador de futebol da Escócia é um japonês. O melhor lutador de sumô do Japão é mongol. Uma outra aqui interessante sobre esse tema é aqui os 2 times que disputaram a final da Copa do Mundo da Rússia, a Bélgica e a França. E aí você vê aqui, ó, entre os 46 craques convocados, 30 deles nasceram fora do país ou têm descendência estrangeira. Eu até tenho um depoimento muito reflexivo e muito triste desse jogador aqui, belga, esse camisa 9 aqui, o Lukaku, que ele disse a uma revista: quando as coisas estão bem no futebol, eu sou o jogador da seleção da Bélgica, o craque belga. Quando as coisas estão mal, ou lá no início da minha carreira, eu era simplesmente aquele congolês que estava tentando jogar futebol. Então esse é um outro aspecto desse mundo global. Então é como se houvesse aí uma divisão literalmente simbólica entre literalmente um apartheid global. Então, as pessoas elas têm os valores pessoais eles estão muito ligados a essa questão do comércio. Então, se o cara é um bom jogador, ele vai ser lembrado e vai ser aplaudido, independente da sua nacionalidade. Em contrapartida, outras pessoas da mesma nacionalidade sofreriam problemas. É como diz esse cartaz aqui: ou se comporte ou saia. Um cartaz que relaciona direto aquilo que eu sempre falo em sala de aula: xenofobia. Vejam que os casos de xenofobia eles aumentam com a intensificação do processo de globalização, porque as fronteiras elas praticamente se abrem. Então eu vou para Nova York e eu encontro pessoas do mundo todo vivendo em Nova York. Eu vou para Paris e eu encontro muitos muçulmanos vivendo em Paris.
E isso é possível dentro do processo da globalização, mas ao mesmo tempo isso não apaga e não traz apenas aspectos positivos. A xenofobia é um exemplo clássico de uma consequência negativa do processo de globalização. Eu trouxe até uma imagem aqui que aconteceu ano passado em Portugal, numa loja de souvenirs aqui, ó. E aí botaram essa coisa aqui. Disseram que foi uma brincadeira grátis se for para atirar em Zuca. Zuca, isso foi na Universidade de Direito de Lisboa, é como são chamados os brazucas, os brasileiros. E isso foi feito, esse caso de xenofobia, aqui ó, para quem passou à frente no mestrado. Ou seja, é muito bom nessa visão global você encontrar brasileiros limpando o chão em Nova York. Mas brasileiros que passam no mestrado na frente de portugueses, eles serão alvos de xenofobia. Isso é uma consequência. E olha que o Brasil ele não está livre disso não, tá, gente? Temos aí uma série de imigrantes que estão dentro do nosso país que sofrem da mesma forma. Ok? Então isso é uma consequência interessante. Uma outra consequência, agora voltando mais para a área de produção e econômica, eu até mostrei essas imagens na minha aula de indústria, para quem lembra aí, é esse processo de internacionalização e terceirização da produção. Vejam que um Boeing aqui, para ser produzido, ele é produzido com componentes que são elaborados e produzidos em vários lugares do mundo. Um produto de alta tecnologia, de grandes investimentos e que vai gerar um lucro absurdo. Ao mesmo tempo que eu preciso dessas peças que são componentes que utilizam bastante tecnologia, vejam que os países que estão envolvidos aqui, ó, Suécia, Japão, China, Washington, Austrália, são países dentro desse contexto da globalização que comandam o processo, são países desenvolvidos e industrializados. Ao mesmo tempo, tem um outro lado da globalização em relação a esse processo de terceirização. Produtos que precisam ser mais baratos do ponto de vista da produção, muitas vezes eles caem nesses lugares. A gente até já conversou aí sobre isso também na aula de indústria, que parte dessas linhas de produção elas são deslocadas para centros de produção de países mais pobres, como uma característica global. Então tu olha aqui um menino costurando bola no Paquistão. Você já parou para pensar quanto ganha? Eu fiz essa pesquisa aí e percebi que a cada bola costurada é ganho aí cerca de $1. Gente, $1. Aí tu vai imaginar que esse menino vai conseguir costurar 100 bolas durante o mês. Então não precisa nem te dizer qual tamanho é a exploração. Mas quanto é uma bola dessa sendo vendida aí no mercado, aí fora, nas lojas? Isso porque o valor agregado dela não é o valor da produção, é o valor investido em marketing, é o valor investido aí no status que é usar um produto como esse. Então isso é uma outra característica da globalização. Só para tu ter uma ideia, a Nike hoje em dia já tem empresas, já fabrica produtos em mais de 50 países, inclusive no Brasil, tá, gente? No Ceará, no Rio Grande do Sul, que é boa parte das confecções, na Bahia. Mas não pensem vocês que são fábricas da Nike. Não são. São fábricas que produzem para a Nike. Então, desses mais de 50 países, ela não tem uma fábrica, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país de origem. Assim como outros, eu estou dando só um exemplo, tá? Outras empresas também se encaixariam dentro dessa visão. Ok? Beleza? Uma característica dentro dessa intensificação das relações comerciais uma forma que essas multinacionais elas têm feito para alcançar aí o monopólio de mercado. Muitos através de um oligopólio, um conjunto de empresas que se juntam para dominar o mercado. E a partir disso surgem aí algumas práticas de mercado que estão muito ligados a esse mercado da globalização. Por exemplo, aqui, gente, o holding. Holding é quando uma empresa, um grupo financeiro, ele controla várias outras indústrias. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Pega de um holding, um grupo ou um conglomerado, um grupo Globo, mas ele é dono de todas essas empresas, tá? Então tu tem um grupo financeiro que controla vários outros grupos de vários ramos, assim, de mercado. Quando olhamos para o trust, vê aqui nesse desenho, o A vai lá e compra o B, o C e o D.
Vejam que aqui já é uma relação de compra, de fusão. Uma empresa ela pode absorver seus concorrentes. Vou dar um exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Quase no Brasil todo, o principal refrigerante vendido é a Coca-Cola. Massa, velho. A Coca-Cola é líder de mercado. Mas lá no Maranhão, o refrigerante mais vendido não é a Coca-Cola, é o Guaraná Jesus, Guaraná de tutti-frutti, cor de rosa. E aí, quando a Coca-Cola percebeu isso, o que é que a Coca-Cola fez? Comprou o Guaraná Jesus. E ela restringiu aí a produção. Hoje, o lucro que o Guaraná Jesus dá no Maranhão é revertido para a Coca-Cola. Um outro exemplo aqui, ó, Sadia e Perdigão eram líderes de mercado. O que foi que aconteceu? Houve uma fusão de empresas. E aí o grupo, o Brasil Foods, agora é a fusão, embora sejam ainda vendidos como marcas diferentes, mas o lucro vai para o mesmo bolso. Isso é um truste. Muita atenção que quando a gente fala de cartel, cartel é outra coisa. Cartel não há fusão, não há compra, não há venda, há um acordo. E esse acordo geralmente é para tabelar preço. Por exemplo, na ideia do posto de gasolina. Empresas que produzem geralmente o mesmo produto, eles tabelam um preço. Geralmente esse preço é mais alto. Para que fazem isso? Ou para quebrar concorrência de empresas menores, ou para alavancar seus lucros. Porque se você colocar aqui, em todos os postos, a gasolina custa R$ 2,58. Ai, que saudade quando a gasolina era esse valor. 2,58. Vejam que todos os postos, mesmo que esteja acima da média, o consumidor ele não tem outra opção, vai ter que pagar. Não há fusão. Isso quebra o princípio do capitalismo da livre concorrência. Isso é crime, não é permitido no nosso país. Em alguns outros países também, ok, gente? Então isso são mecanismos dentro desse contexto da globalização econômica que são praticados por grandes empresas para se manterem nesse monopólio, se manterem aí conquistando cada vez mais dinheiro dentro desse mercado. Agora vamos pular aí para a etapa final da nossa aula, ok, gente? Falando um pouco desse pensamento de Milton Santos sobre a visão da globalização. Naquele livrinho ali, Por uma Outra Globalização, ele fala desse mundo confuso, esse paradoxo em que existem vários mundos dentro de um só. E aí o primeiro mundo é aquele mundo como nos fazem enxergar, que seria a globalização como fábula. A globalização como fábula, esse mundo encantado que faz a gente não enxergar as coisas que estão por trás daquilo ali. Como, por exemplo, comprar uma roupa famosa, usada por um jogador famoso, e que você vai ter ele, que vai ficar muito feliz usando aquela roupa, aquele produto esportivo, mas que ele está relacionado com trabalho escravo. Enfim, a gente não enxerga aquele lado. Não enxerga, por exemplo, que ao trocar de celular todos os anos, eu estou contribuindo para o aumento da poluição e para o aumento da escassez de recursos minerais. A gente não enxerga, só trocamos o celular. Essa é a globalização como fábula. Mas existe também o que Milton Santos fala sobre o mundo realmente como ele é, que é a globalização como perversidade. E, num último instante, uma globalização como um mundo como ele poderia ser. Mas voltando aqui para essa ideia de perversidade, você enxerga isso. Pessoas famosas fazendo propaganda. Ó, McLanche Feliz, vamos associar bichinhos, uma coleção de bichinhos de um filme famoso que tá rolando aí, para fazer a criança comprar. Ela não vai querer comprar um bichinho não, ela vai querer a coleção completa. E para isso ela vai ter que comprar o McLanche, que até se chama Feliz. O que é que há de errado nisso? O que é que é errado em comprar um sanduíche com 10 bacons? Que maravilha! Deu água na boca. É o sanduíche que o Neymar consome, que faz propaganda, que o Anderson Silva, um astro da luta, também faz propaganda. Isso aqui já de outra, da concorrente. Mas a gente só enxerga esse lado. É o que fazem a gente ver, é a fábula. Mas se a gente olhar do ponto de vista da perversidade que isso provoca, a gente vai entender que a globalização ela tem os dois lados. Eu enxergo aqui, ó, no Brasil, 18% dos brasileiros estão
obesos. Mais da metade dos brasileiros estão com excesso de peso. Se você quiser entender isso, respectivamente, falando da McDonald's, assista esse documentário, Super Size Me, tá no YouTube. Ele fala muito bem essa relação de um maluco que passou 30 dias comendo só produtos da McDonald's. McDonald's é essa que está praticamente em mais de 100 países. Tudo que está em vermelho aqui são países que tem McDonald's. Ok? Então praticamente você vê. Embora hoje já se diga que ela não é a líder de mercado. A Burger King vem crescendo e a Subway vem crescendo até mais do que ela para esse apelo aí da alimentação mais saudável. Então, voltando para a ideia da globalização da perversidade, olha lá, gente, essa charge aqui, se de repente cai numa proposta de redação, vê que massa isso numa proposta de redação, tu citar Milton Santos, a globalização da perversidade. A ideia de que a globalização não é para todos. Olha essa outra imagem aqui, gente. Ó, que bonito. Cara, essa propaganda é demais. Você é o que você quer ser. Vê que lindo, velho. O que que você quer ser? Você que está assistindo minha aula agora. O que é que você quer ser? Segundo a Elo, você é o que você quiser ser. Basta você ter um cartão Elo. Faça, aconteça. E vá lá, compre com paixão. Você está nessa quarentena, ó, tá infeliz, tá triste, pega o cartão de crédito aí, entre lá no na Amazon. A Amazon agora entrega com drone, não aqui no Brasil ainda, mas já tá fazendo essas entregas. Vá lá, compre, veja como você vai se sentir mais feliz. Isso é a fábula. Em contrapartida, aquelas letrinhas que aparecem no final do texto, ó, 470% de juros. Cara, é muita coisa. Essa é a perversidade que a gente não enxerga. Vejam aqui nessa anamorfose. Para quem não lembra, anamorfose são mapas que são projetados de acordo com os dados que são impostos nele. E aí, nesse caso, é o tamanho que vai definir. Nesse caso aqui, ó, ajustado por consumo. Veja que é um mapa mundi, mas ele está bem distorcido. E aí ele está relacionando aqui, ó, com o consumo. Veja aqui o mercado de consumo asiático, o americano, o canadense, tá? São muito maiores. Quando a gente olha aqui, ó, a África, a América Latina, bem mais encolhidinho do que realmente é o tamanho. Agora, quando a gente olha aqui, ó, população abaixo da linha da pobreza, veja a diferença aqui. Então, é uma relação contraditória, antagônica. É sempre importante perceber que a globalização ela é um processo antagônico, de contraste. Os problemas agora deixam de ter escala global, local, e passam a ter escala global. Eu preciso analisar, por exemplo, refugiado, terrorismo, fome, analfabetismo, problemas de pandemia, da doença, de um vírusinho que começou lá na China e que agora já está fazendo um estrago no mundo todo. Então perceba que a globalização ela está relacionada com tudo assim em amplitude. E aí vou utilizar uma outra ideia de Milton Santos, não nesse caso não por uma outra globalização, mas que ele fala o seguinte: você está vendo esse mapa do mundo, uma imagem de satélite à noite. Vejam que tem alguns. Aqui tu tem Nordeste dos Estados Unidos, ó, a região mega industrializada. Aqui a Europa, ó, a Índia, ó, o Japão aqui, ó, da Rússia, o Sudeste brasileiro. Essas áreas iluminadas, você está vendo aí à noite, Milton Santos chama como espaços luminosos. Espaços luminosos são espaços que tudo tem muito mais fluidez, são espaços que estão relacionados à dinâmica do consumo, que estão relacionados diretamente aí à técnica mais avançada, são espaços globalizados. Em contrapartida, você está vendo lugares escuros aqui. Claro que tu tem o deserto, tem a Amazônia, mas entre esses espaços luminosos, Milton fala dos espaços opacos. São espaços que, ao contrário dos espaços luminosos, eles não recebem nem tanta atenção assim. São espaços em que a fluidez global ela não acontece com a mesma intensidade. Eu sempre dou aquele exemplo, eu lembro o ano passado, acho que foi em abril, não recordo direito, quando aquela catedral francesa de Notre Dame, ela sofreu um incêndio sem vítimas, ainda bem, ninguém morreu.
Mas em 24 horas, a catedral recebeu 600 milhões de euros. Então põe aí alguns bilhões de reais. Em 24 horas. Depois, esse número aí subiu para mais de 700 milhões de euros para a reconstrução da catedral, que não teve vítima. Claro, é um patrimônio histórico, tudo isso eu não estou tirando créditos de quem doou para a catedral. Mas um mês antes, lá na África, um ciclone atingiu ali o Zimbábue, Malawi, Moçambique. Foram mais de 500 mortos, mais de 1,5 milhão de crianças desabrigadas, precisando de ajuda. E a Unicef fez uma campanha para arrecadar 122 milhões de dólares. 122 milhões de dólares. Veja que o outro arrecadou 600 milhões em 24 horas. De euros, que vale mais do que dólar. Então, 122 a campanha. E foram meses para alcançar. Eu não sei nem se alcançou esse valor. É como se nesse mundo global as noções de fraternidade, de igualdade, de caridade, é como se elas fossem literalmente seletiva. Um desastre, uma tragédia, quando ocorre nos Estados Unidos, ou como nesse caso foi na França, ela tem uma visibilidade muito maior do que uma tragédia que ocorre dentro da África, onde milhares de pessoas vêm morrendo aí todos os anos com doenças, com fome, com AIDS, com falta d'água. Só que isso não se torna notícia, porque atinge espaços opacos, espaços que dentro do contexto da globalização eles não são privilegiados. E aí a melhor frase que a gente tem para isso aqui é essa frase do professor Milton Santos: a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. Essa foto, para quem não sabe aqui, foi na Copa do Mundo, em que um garotinho aqui, tava olhando. Aliás, eu acho que foi nas Olimpíadas. Foi um jogo desse aí no Rio de Janeiro. Foi nas Olimpíadas. Um garotinho colocou aqui a camisa, o número de Felipe Coutinho, e no Rio de Janeiro assistindo pelo telão. Então, literalmente, ela atinge o mundo todo, mas não atinge todos os lugares. E aí a gente chega no fim da aula, quando o professor Milton Santos, já no fim da vida, falava sobre por uma outra globalização, a globalização solidária, como ele falava, que o mundo poderia usar de todas essas técnicas para ser mais humano, literalmente mais humano. Isso no campo de vista teórico. E aí, esse texto que eu tirei e escolhi para vocês, eu não vou ler ele não, mas eu peço que antes de acabar essa aula, você pare e leia ele. Ok? Esse é um assunto assim muito, muito, muito importante para você, não só que vai fazer o Enem e vestibulares, mas para você ter uma visão e uma consciência como ser humano. Eu te agradeço demais, demais por assistir a aula até aqui. Se puder aí, dá um print na tela e me marca o espaço aí pra gente saber que você tá junto nessa com a gente. Vamos ter confiança que isso tudo vai passar e logo logo a gente vai estar em sala de aula. Valeu, um cheiro enorme para os meus alunos aí do Recife, de Jaboatão e de Caruaru. É Rocha, qualquer dúvida entre em contato comigo. Fica bem, gente, fica na paz. Um abraço.